Vamos lá. Boas-vindas, pessoal. Vou passar uma breve introdução aqui sobre o curso e o objetivo que a gente tem com ele e os conteúdos que serão oferecidos para vocês. E, vou começar aqui pela minha apresentação. Eu sou o Gabriel, sou voluntário do IBRAT, agora no projeto de empregabilidade e empreendedorismo, né, em parceria com a Fundo Positivo. Vou fazer a minha breve descrição. Eu sou um homem branco com cabelo comprido, preto, tenho um cavanhaque preto também, uso óculos, camiseta preta, estou no escritório de casa aqui, mas tem um guarda-roupa aqui, escritório barra quarto, tá bom? Começando o nosso curso, né, de empregabilidade e empreendedorismo, essa é a nossa segunda aula. Para quem não viu a primeira aula, volta aqui na playlist, porque a primeira aula está bem bacana, com a abertura do curso, introdução ao conteúdo. O objetivo desse curso, gente, é para que a gente consiga trazer todo o conteúdo que dê ali uma base para quem quer começar o seu próprio negócio, e vai desde a parte de contabilidade, que é, né, uma dúvida gigante aí para o pessoal, se eu tenho que declarar imposto, se eu tenho que abrir CNPJ, se eu posso trabalhar com MEI. Então a gente tem essa primeira parte de contabilidade com o Fabiano, depois a gente tem uma parte de marketing, que eu vou passar com vocês, um pouco sobre produção de conteúdo, né, nas redes sociais, quais canais, com que a gente pode falar, como alcançar um público final. Depois a gente tem uma parte de criação, que vai ser bem bacana com os meninos, para falar sobre criação de vídeo, de foto, né, para quem ainda não tem essa habilidade, para desenvolver também essa habilidade. E, por último, a gente tem uma parte de empregabilidade com foco em currículo, com foco em preparo para entrevista, com foco no desenvolvimento dessas habilidades também para o mercado de trabalho. Desculpa. Então, a gente tem um conteúdo bem bacana, assim, para vocês. Serão 2 meses aí de curso e espero que vocês aproveitem bastante. Aqui já falei mais ou menos do conteúdo, mas a gente tem o nosso cronograma até o finalzinho de maio, e em maio é a nossa última aula, nosso momento de confraternização. A gente vai atualizando esse cronograma com vocês lá no grupo, mas a gente já tem fixado aí daqui para frente, toda quarta-feira, a gente está ao vivo aqui, passando para vocês esse conteúdo. Hoje na nossa aula, né, a gente tem o tópico de contabilidade, impostos e contribuições, e as categorias de empresas e os sistemas tributários, contabilidade corporativa. A gente também vai disponibilizar um certificado para vocês no final do curso, né? A gente tem alguns requisitos, né? O principal é o percentual de presença nas aulas. Então, no final de cada aula, a gente vai disponibilizar um formulário para vocês responderem, para contar com uma frequência online. A gente também vai disponibilizar mais para o finalzinho de cada módulo uma avaliação de conhecimento, nada assim absurdo de difícil, mas ali para garantir que vocês estão absorvendo, né, o conteúdo. E no fim a gente incentiva a criação de um projeto. Ele não vai ser um mecanismo para obter o certificado, mas a gente incentiva, né, que vocês produzam esse projeto, pensando aí no desenvolvimento da parte empreendedora de vocês, ou se vocês têm alguma ideia, querem tirar do papel, a gente está, né, disponível, tanto no período do curso quanto depois, para trabalhar com vocês esse desenvolvimento, tá bom? A gente também tem uma parte muito importante aqui, que são os recursos de acessibilidade, né? Antes de iniciar o curso, a gente passou um questionário para identificar algumas demandas de acessibilidade, e isso é muito importante para a gente, que vocês falem para a gente o que pode ser melhorado, o que é melhor para vocês, se o tempo de aula está legal, se as cores, se a apresentação está legal, a organização em si do projeto está bacana, se está deixando alguma dúvida. Se vocês conhecem algum recurso de acessibilidade bacana para compartilhar com a gente, algo que tenha dado certo para vocês, a gente está super aberto para ouvir e para aderir como sugestão também, e quem sabe implementar para tirar o melhor proveito do curso para vocês, né? E é isso.
Dúvidas podem deixar aqui no chat, a gente vai tirando ao longo do curso. E também podem entrar em contato com a gente. Vou passar aqui a apresentação do Fabian para a gente iniciar a aula. É contigo, Fabian. Perfeito, querido. Muito obrigado. Boa noite, pessoas. Eu fico feliz que vocês estejam aqui. Vamos começar um pequeno trabalho sobre a questão tributária. Eu vou passar um pouco sobre impostos, taxas e contribuições. Pode passar, por favor. O que a gente vai dar uma olhada, primeiramente, meu nome é Fabian, eu tenho 50 anos, sou um trans homem, sou contador e atualmente estou como coordenador nacional do IBRAT. Tá? Você pode me encontrar no Instagram, no @fabian.algart. Eu sou um homem branco, eu quase não tenho cabelo, estou com uma calvície avançada. Tenho uma barba que, dependendo da luz, ela parece ruiva e ela é um pouco longa. Estou usando óculos, estou utilizando uma camisa que é meio azul, meio cinza, uma calça jeans. Estou sentado num fundo que tem uma parede branca de um lado e uma porta em madeira crua do outro. Tá? Por favor, qualquer pergunta que vocês tenham, a gente vai ter um momento especificamente para perguntas com relação a isso, é só me avisar. Tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre tributação, e daí da tributação, o que é imposto, taxa, contribuição de melhoria, e do universo das pessoas físicas jurídicas, quem é que paga que tipo de imposto. Pode seguir, meu querido. Aí, o que a gente começa pensando em tributações, do que se trata e como ela nos impacta. Pode seguir. Quando a gente vai falar de tributação, a gente fala de um termo genérico, que vai agrupar todo tipo de contribuição monetária que o Estado impõe para as pessoas e empresas, para todas as personalidades que existem no país. Por que eu chamo de personalidade? Porque a personalidade jurídica, ela existe tanto quando você tem um CPF, como quando você tem um CNPJ. Eu posso processar tanto uma pessoa quanto uma empresa. Isso é uma personalidade. Todas as personalidades no país têm que participar com uma contribuição monetária imposta pelo Estado. Isso é uma tributação. Vocês vão ouvir um termo muito comum à medida que vocês forem lidando com seus negócios, à medida que vocês forem desenvolvendo as suas empresas, até vocês se tornarem uma multinacional: prestação pecuniária compulsória. Prestação pecuniária compulsória. Pecuniária porque é pecúnio, pecúnio é dinheiro. Compulsória, porque você não tem escolha, isso vai acontecer. E prestação porque você está pagando. Tá? Pode seguir, vamos adiante. Eu tenho 3 tipos de tributação vigentes nesse país, vigentes no Brasil. Estou falando de tributação brasileira, que são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Pode seguir. Quando eu vou falar sobre impostos, eu estou falando de uma coisa que atende um benefício geral da população. Tá? A destinação que o Estado vai fazer do imposto arrecadado é genérica. Ele vai ser cobrado de você, independente do Estado fazer alguma coisa de volta. Tá? Então, por exemplo, o IPTU. O IPTU é arrecadado porque você tem um imóvel. Se você tem um imóvel, você tem que pagar IPTU. Tá? Se você tem um imóvel, você paga o IPTU. O IPTU é o imposto que vai ficar para o município. 100% do imposto do IPTU fica no município. Ah, o que o município vai fazer com o IPTU? Uma parte ele faz o que quiser. Mas existe uma determinação federal que obriga o município a investir 25% do IPTU na educação básica. Então, ele tem que destinar uma parte desse imposto para a educação de base, para a educação que é a responsabilidade do Estado. Tá? E 17% ele tem que colocar para a saúde básica. Então, 17% do IPTU vai para a saúde básica. E o resto desse imposto? O município vai determinar como ele vai destinar. Então, o imposto, a destinação dele não é específica, não é fechado só para uma coisa. Tá? E ele é cobrado independente do Estado fazer ou não alguma coisa com esse dinheiro. A taxa não. A taxa ela só pode ser cobrada se ela tem um destino específico e só pode ser utilizada para isso. Então, se ela não tiver contrapartida, ela não pode ser cobrada, que é, por exemplo, o exemplo da taxa de lixo. Se a sua cidade não está recolhendo lixo, você não pode ficar pagando a taxa de lixo, que geralmente vai vir associado à nossa conta de água, à nossa conta de luz, ou até no seu IPTU. Essa taxa é a garantia de que o serviço de coleta de lixo vai acontecer. Se essa taxa está sendo cobrada e não está sendo coletado lixo, você tem o direito de processar o município para receber de volta esse dinheiro. Quando eu vou falar de contribuição de melhoria, é uma coisa que hoje é mais difícil a gente ver.
nas grandes cidades, mas isso acontece muito nos interiores, tá? Quando uma obra do poder público vem, né, ela faz uma obra e essa obra aumenta o patrimônio do contribuinte. Então, eu passei asfalto na sua rua, isso aumentou o valor da sua casa. O asfalto, todo mundo que paga imposto vai pagar por esse asfalto. Então, nem todo mundo que mora na sua rua está usufruindo do benefício do melhor valor do patrimônio. Só você, só o pessoal da sua rua. Então, o pessoal da sua rua contribui, paga uma parte disso, por quê? Porque não é justo que as pessoas que não moram na sua rua contribuam para que o seu patrimônio tenha mais valor. Tá? Isso é uma contribuição de melhoria. Ela é muito específica, ela é muito restrita, ela acontece em situações bem pontuais. Então, a taxa já tem uma destinação específica, a contribuição de melhoria é mais específica ainda. Pode passar, por favor. Quando eu vou falar sobre os impostos eles sempre vão ser percentuais de uma relação monetária. Se estabeleceu uma relação monetária. Eu vou fazer um investimento aqui, ó, no CDB, no CDI, no não sei o quê, que apareceu aqui no banco, porque eu tenho uma grana sobrando, R$ 20, e vou colocar nesse negócio aí. Vai ter um treco chamado Imposto sobre Operação Financeira, que vai acontecer quando você sacar esse dinheiro. Ele é um percentual sobre o dinheiro que você vai sacar. Tá? É sempre um percentual. O imposto de renda, ele é um percentual sobre o dinheiro que você recebe, sobre o salário, a remuneração que você recebe na sua empresa. Tá? O IPTU. O IPTU é um imposto, é um percentual em cima do valor que a cidade diz que a sua casa vale. O IPVA. O IPVA é um percentual em cima do valor que eles dizem que o seu carro vale. Os percentuais eles podem ser fixos. Tudo vai ser 10%. Todo imóvel custa, o IPTU de todos os imóveis da nossa cidade é 5%. Pode ser variável, à medida que o investimento vai ficando maior, o percentual vai ficando maior, né? Ou ele é um misto de percentual fixo por escala de valor base. O que é fixo por escala de valor base? De tanto é tanto, o imposto é X, mais tanto para ter tanto, o imposto é Y. Isso acontece com o imposto de renda da pessoa física. Ele é faturado em escalas de cobrança. Depois eu mostro para vocês como é que funciona. Eles podem ser cobrados na hora que acontece a transação ou depois do que a gente chama de fato gerador. O que vai ser fato gerador? O fato gerador é a operação que dá origem a essa obrigação de pagar o imposto. Então, na hora que você recebe o salário na sua conta, eu posso cobrar o imposto de renda. O imposto de renda é cobrado direto no seu olerite, quer dizer, ele já é descontado, você já recebe só o valor líquido. O fato gerador que gera o pagamento do seu salário, imediatamente já faz um recolhimento do imposto de renda, já tira do seu para guardar ali para mandar para o imposto de renda. Tá? Eu posso fazer isso só depois. Por exemplo, eu comprei, que eu sou muito rico, comprei uma casa agora em abril. Comprei uma casa agora em abril, mas o IPTU eu só vou pagar do ano que vem. Porque por mais que eu tenha adquirido a casa esteja pronta agora, o faturamento do IPTU já se passou. Então, no ano que vem, quando for gerar o fato gerador do IPTU, eu vou ser cobrado do meu IPTU. Mas o imóvel já é meu, tá bom? Só a partir do que a gente chama de fato gerador é que o governo tem o direito de cobrar o imposto. Tá? Por exemplo, você recebeu uma herança, tem um imposto de transmissão de renda. Tem. Você recebe uma herança e ainda paga imposto por isso. O governo é o grande sócio de todo mundo. Esse imposto acontece no exato momento, o fato gerador do imposto acontece no exato momento em que a herança entra na sua conta. Ou que o bem é transferido para você. Quando que o governo vai cobrar? Ele pode cobrar nesse momento, ou ele tem até 5 anos para poder cobrar esse imposto de você. E se passar os 5 anos? Aí ele não tem mais direito. Aí expirou o prazo do fato gerador para ele poder cobrar o imposto de você. Mas durante esses 5 anos, a qualquer momento, ele pode cobrar. E pode cobrar com juros porque você não pagou. Tá? Pode passar. Então vamos lá. Para dar um exemplo, eu tenho um fato gerador do IPTU, é ter um imóvel no território urbano. É um tributo de município. O dinheiro é do município. E a cobrança é um percentual que o município determine. Tá? O imposto de renda tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, é uma renda recebida. Recebeu uma renda oficialmente, a Receita Federal tem direito a uma parte. A gente é tudo muito sócio, né? E o tipo de cobrança considera um valor mínimo a partir do qual se cria um patamar de cobrança. Então, assim, eu tenho gente até 2.000 e poucos reais, daqui a pouco eu mostro para vocês, você é isento do imposto de renda. A partir daí você tem alíquotas
de percentuais de imposto de renda. O ICMS, que é o Imposto de Comércio de Mercadorias e Serviços. Então, no exato momento que o seu produto sai da sua empresa para ser entregue para o fulano, você cria aquela DANF cobra um ICMS. Ou quando você está fornecendo refeição, ou quando você está fazendo transporte, não sei o que lá, ICMS. Esse imposto, ele é estadual. E o percentual vai ser delimitado pelos estados. Tá? Pode seguir, por favor. Então, essa é a tabela do imposto de renda para mostrar para vocês rapidinho. Você pode olhar que ela é escalonada com base num valor, em escala de valores. Então, a partir de um determinado valor, você começa a ser cobrado. Então, se você recebe até R$ 2.259,20, você não paga imposto. De R$ 2.259,21 até R$ 2.826, você paga 7,50 de imposto, mas tem o que a gente chama de parcela de dedução, que é 169,44. Ela é deduzida do valor que você tem que pagar. Além disso, eu não coloquei aqui, mas tem um valor de dedução por dependente de imposto de renda. Então, se o seu filho é seu dependente, sua esposa, seu cônjuge é seu dependente de imposto de renda, vai aumentando o número de dependentes, vai aumentando o número de desconto. E essas faixas vão subindo. Aí chega no momento a partir do qual eu não tenho mais limite, que é quando eu chego a partir de R$ 4.664,68. A partir daí, tudo que eu ganhar, eu vou tributar 27,50%. E eu vou ter sempre um desconto de 8,96. Tá? Depois, se vocês quiserem, eu até posso colocar. Deixa eu ver se eu tenho aqui prontinho um. Deixa eu ver, eu devo ter aqui. Peraí. Tenho sim. Descompartilha um pouquinho rapidinho a tela. Deixa eu só compartilhar com eles um negocinho aqui, querido. Deixa eu colocar aqui para vocês darem uma olhadinha numa comparação. Literal, numa comparação. Vamos lá. Aqui, ó. Se eu estou recebendo aqui no imposto de renda, eu vou ter 2 dependentes, tá? O desconto unitário por dependente é R$ 189,59. Então, para 2 dependentes, R$ 379,18. Se eu recebo R$ 3.000, considerando-se aquela alíquota que a gente estava vendo, é 15% de imposto de renda. Então, 15% de 3.000 é 450. Deduzo aquele número de dedução lá de 381,44, menos os meus dependentes, zerou, ele não deve nada. Ele não precisa pagar imposto de renda. Ah, mas foi deduzido na folha. Por isso que quando chega na época de você declarar o imposto de renda agora, você que recebe uma renda que fatura uma alíquota de até 15% e teve dedução de imposto direto na fonte, você acaba recebendo. Por quê? Porque você está deduzindo a maior e não está considerando esses outros fatores, como, por exemplo, os dependentes. Tá? Se você tem uma renda de 5.500, lembra, já passa a faturar 27,50%. A sua base de imposto de renda é essa. Por mais que o valor da dedução seja 896, como a gente viu lá naquela tabelinha, e o número de dependentes, a quantidade de dependentes seja a mesma, ainda deu imposto. Se eu zerar a quantidade de dependente, está todo mundo pagando imposto. Tá? Isso é para vocês terem uma noção de como o processo do imposto de renda ele vai tributar de uma forma escalonada, mas ele também oferece uma possibilidade de redução do impacto do imposto de renda, considerando-se a média da renda da população desse país. Tá? Pode voltar a compartilhar a tela, meu querido. Vamos lá. Esperar ele compartilhar a tela rapidinho. Chegou, perfeito. Então, aqui, para vocês verem de novo, esse material vai ficar disponível para vocês, tá? Pode passar, por favor. Então, aí vem aquela grande pergunta. Quem é que paga qual imposto? Tá? Quem é que paga qual imposto? No fim das contas de verdade, é a pessoa física que vai pagar todos os impostos. Porque eles vão fazer parte integrante do preço final do produto ou do serviço que você compra. E aí eu vou te dar um exemplo. Pode passar. Eu vou te dar um exemplo rapidão, bem mole. Produtor rural, ele está lá produzindo o seu, né? Então ele vai pagar o imposto do território rural, vai pagar o fundo rural e vai ter alguns impostos da comercialização de mercadoria e serviço, quando ele vender o produto dele, a tributação que tem do sistema de tributação da pessoa jurídica e o preço de todos os insumos que ele comprou, das sementes, dos venenos, etc., que também já tem impostos inclusos. Isso tudo ele vai usar para formação de preço. Como a gente viu na aula passada, a formação de preço inclui tudo que eu gasto para produzir o meu produto ou para construir o meu serviço.
Eu vou vender, ele vendeu, o produtor vendeu para o comerciante. O comerciante, por si só, vai ter ou ISS, ICMS, a tributação de PJ dele, os impostos das relações trabalhistas, que ele vai ter que recolher, né, o INSS. E os preços dos insumos que ele comprou, que também tem os impostos inclusos. Então, ele já vem vindo no preço daquela alface do produtor rural, já vem vindo todos os impostos que o produtor rural pagou, está juntando todos os impostos que o cara do supermercado tem, e ele está vendendo para você. Quando ele faz a formação de preço dele, todos os impostos da cadeia tributária já estão ali. E quando você, consumidor final, paga, embutido estão todos os custos dos outros sujeitos, todos os tributos dos outros sujeitos, e também o ICMS dessa compra que você está fazendo agora, porque o cara do supermercado, o cara da quitanda, quando ele está te vendendo, ele está pagando o ICMS por estar te vendendo esse produto. E esse ICMS está embutido no preço do produto que ele está vendendo para você. Então, no fim das contas, por mais que todas as empresas paguem um tipo de tributo ou outro, quem paga a conta final da tributação de todo mundo é a pessoa física. Por isso que eu falei na outra aula que toda vez que eu tributo o consumo mais do que eu tributo a renda, eu crio uma desigualdade financeira, eu crio uma desigualdade social, porque o imposto pode ser igual para todo mundo, mas a renda não é. E o imposto sobre o consumo, por mais que tenha a mesma alíquota para todo mundo, ele onera mais quem tem menos dinheiro do que quem tem mais dinheiro. Porque 20% de R$ 1.000 causa um impacto financeiro maior em quem recebe R$ 1.000 do que 20% para quem recebe muito menos, tá? Muito mais. Pode seguir. E aí, assim, me façam algumas perguntas sobre essa questão básica do que é imposto, do que é taxa e contribuição de melhoria. Pode levantar a mão, pode escrever no chat, o que vocês precisarem. Porque isso é um tema bem básico para a gente começar a falar de processos de sistema tributário, para a gente poder falar na próxima aula, pode voltar, de processos de elaboração sistemática de plano de negócio. Pode falar, Guiar. Boa noite, tudo bem? Quero saber como é que está esse andamento em relação ao imposto de renda de pessoa física. Como é que está o andamento? Essa é a grande pergunta, porque uns dias em que ainda não foi nada aprovado. Aguiar, eu não sei se é só para mim, mas está falhando para mim. Você não aparece funcionando. Aguiar, eu perdi a sua pergunta. Não sei se estava falhando para você ou se estava falhando para mim. Se você puder responder e eu perguntar de novo, eu te agradeço. Vou mandar por escrito no chat se ficar mais fácil, porque eu não consegui pegar. Não, eu só queria saber como é que está o. Tá, então eu vou escrever aqui, eu acho que é o meu sinal que deve estar ruim. Beleza, sem problema. Fico aguardando você escrever. O que eu vou passar para vocês em termos de imposto de renda é essa tabela que eu passei para vocês é a tabela que está sendo utilizada por enquanto para fazer a faturação do imposto de renda. As regras do imposto de renda desse ano já foram lançadas, tá? Inclusive, a Receita Federal tenta fazer o mais fácil possível para nós, né, pessoas físicas, e você consegue fazer uma declaração online, inclusive, tá? Sendo uma pessoa física dentro do site da Receita Federal. Pode fazer, pode escrever sobre imposto de renda para as pessoas físicas. Aquela já foi habilitado. Você já pode, já está disponível no site da Receita, aliás. Eu não sei se já está recebendo declaração, mas eu sei que o material já estava tudo lá, o pessoal já estava baixando os manuais. Para o pessoal que é contador, que trabalha na área da contabilidade, fazendo imposto de renda nesse período e tal, o pessoal já estava baixando todos os manuais para poder fazer o uso dos aparelhos. Deixa eu dar uma conferida imediatamente agora já nesse minuto, no site da Receita Federal, que eu sou desses, acho que é importante, né? Imposto de renda 2024, já está funcionando. Já dá para fazer a sua declaração online para te fazer Aguiar, é assim, ó, você recebeu renda, porque você precisa ver se você
Quando você for fazer a declaração, você tem que tomar um certo cuidado, tá? Se você é uma pessoa que tem renda ou que não tem renda, e você precisa fazer uma declaração só para dizer que você declarou, você pode tentar fazer a declaração aqui, ó, literalmente no site da Receita Federal, que é esse site que eu botei o link aqui, tá? Aqui você vai achar um botãozinho que se chama Fazer Minha Declaração. Se você já fez alguma declaração, você precisa do recibo da declaração passada, tá? Sempre precisa, vocês sempre vão precisar de um recibo de uma declaração passada, tá bom? Já tendo feito, você, por isso que é um dos documentos para quem faz a declaração, é sempre guarda, né? Guarda uma cópia da declaração e guarda uma cópia do recibo, porque se você for usar um outro sistema, se você for fazer pelo site e tal, hoje em dia com o gov.br fica até mais fácil. Você tem uma assinatura no gov.br, fica mais fácil. Faz o seu cadastro no gov.br, porque essa qualidade dos serviços hoje em dia está mais tranquila. Tá bom? Beleza? Qualquer coisa, se tiver dúvida para fazer o preenchimento, manda e-mail na diretoria do IBRAT que a gente dá uma ajuda, porque as pessoas travestis não precisam passar por isso sozinhas. Nós estamos aqui para isso. Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoas? Beleza, então, querido. Podemos passar para a próxima apresentação, por favor? Vamos ver se a gente consegue vencer. Ó, a gente venceu um conteúdo em meia hora, se a gente conseguir. Esse outro é um pouco mais pesado, mas vamos tentar. Se der ruim, a gente deixa, alonga um pouco mais. Eu quero evitar que a gente demore muito tempo, porque eu, como pessoa autista, sei que às vezes a gente precisa um pouco mais de tempo, a gente não suporta muito tempo sentado fazendo atividade desse jeito, tá? Então vamos lá. Categorias de empresas e seu desdobramento. Pode seguir, meu querido. Veja só, era para ser uma aula separada, então aqui estou eu de novo me apresentando outra vez. Pode pular, porque quem estava aqui já sabe, né? O que a gente vai dar uma olhada agora? Quais são as características das empresas, como determinar o tipo de empresa que abre e o que é o que a gente chama de CNAE, e os regimes tributários que existem para as empresas no Brasil. Pode seguir, meu querido. A primeira coisa que a gente vai dar uma olhada é o que é o CNAE e para que o CNAE serve. Por que eu quero começar por ele? Porque daí a gente resolve uma coisa, tá? Pode seguir. O CNAE é o nome que eu dou, é o nome que existe para o governo federal, para a classificação nacional das atividades econômicas, tá? Ele é regido atualmente pelo IBGE, o IBGE que é o dono da ideia. Ele indica que atividades podem ser exercidas pela empresa de acordo com uma tipificação e uma classificação numérica. E essa classificação numérica vai se desdobrando, se desdobrando, se desdobrando, até que o CNAE tem 7 dígitos, no máximo 7 dígitos. Eu coloco aqui que você acha essas informações no site do IBGE, e aí eu mostro para vocês na próxima tela um modelo dessa... Pode colocar, pode passar. O modelo desse KINAI. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem, eu espero que sim, mas olha lá, você vai colocar lá numa seção 5, outras atividades e serviços. 5 não, consigo ler. Nada com uma pessoa de óculos que ainda assim não enxerga. E aí você coloca outras atividades de serviços pessoais, outras atividades de serviços pessoais, cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza. Aí vai lá, cabeleireiro, manicure, pedicure. Isso aqui é a classificação do KNAI quando você abre uma empresa para você trabalhar como cabeleireiro, manicure ou pedicure. A sua empresa vai ter esse código de classificação aqui. Ah, é sempre desse jeito? Sim. Toda vez que você for abrir esse tipo de atividade, você vai ter esse tipo de código. Ah, mas eu quero poder exercer essas duas atividades aqui dentro. Então, você vai abrir um KNAI genérico com essa primeira indicação, cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza. Dentro do site do IBGE, naquele link que vai estar disponível para vocês, ó, tá aqui embaixo aqui o nome do link bonitinho, vocês podem acessar não só essa, mas vocês podem fazer pesquisas sobre as outras classificações corporativas que vocês podem utilizar de atividades para você poder abrir a sua empresa, para você entender que tipo de atividade a sua empresa pode ter. Se você abrir um KNAI específico de cabeleireiro, manicure e pedicure, as atividades que tem ali embaixo, de estética e outros serviços de cuidado com a beleza, você não pode oferecer na sua empresa. Então, às vezes, vale mais a pena você abrir um pouquinho mais genérico, né? Da classe e não da subclasse. Ah, posso abrir do grupo? Não. O grupo é muito genérico. Mas você pode abrir dentro de uma classe. Eu posso servir toda essa classe. Tá? Vamos para o próximo, por favor? E aí nós vamos falar de tipos de empresa. E as classificações de empresa
elas são um pouquinho diferentes entre si, mas ajudam você a pensar na pessoa jurídica, tá? Pode ir. Vamos lá. A gente pode ter o chamado microempreendedor individual, que a gente vai chamar de MEI, o empresário individual, que a gente chama de EI, a sociedade limitada, sociedade simples, sociedade anônima e sociedade limitada unipessoal. Como é que eu sei qual que eu escolho? Bom, para você definir o tipo da empresa, que empresa que você vai escolher, que tipo de empresa você pode escolher, você precisa saber algumas coisas. Por exemplo, qual é o porte da empresa, qual é a natureza jurídica de alguns tipos de sociedade e o regime tributário. Então, você precisa analisar esses 3 aspectos para você decidir, ou não decidir, ou entender qual é o tipo de empresa que você tem que abrir para o seu negócio. Pode seguir. Quando eu vou falar sobre porte de empresa, porte é faturamento, é grana, é dinheiro, tá? Então, quando eu falo de porte, eu falo do tamanho financeiro que essa grana, que essa empresa tem em termos brutos por ano, tá? Isso é o que vai delimitar o tipo de empresa que eu posso abrir. Pode seguir. Eu vou falar de MEI, o microempreendedor individual, que já vai ter um CNPJ, o faturamento máximo que ele pode ter no ano é R$81 mil. R$81 mil por ano é o máximo que ele pode receber. Então aí eu te digo, se eu for dividir isso aí por 12 meses, eu posso ganhar no máximo 6.750 por mês. Ah, mas eu vou ganhar mais que isso, então eu já não posso ser MEI. Então vou ter que ser outra coisa, tá? O MEI também tem um outro limitador. Você só pode contratar um funcionário. E é um funcionário fim. Você não pode contratar, por exemplo, você tem uma empresa de compota, você faz geleia. O motoboy você não pode contratar. Ele tem que ser o cara do fim, ele tem que ser assistente de cozinha. Esse é o cara que tem que trabalhar, tá? Não é toda atividade que pode ser MEI, só algumas atividades específicas é que podem fazer parte do MEI. Porque a ideia é você incentivar o fulano que tem uma microempresa, que tem um pequeno trabalho informal, a se formalizar e, com isso, garantir alguns direitos que ele não tem por ele estar na informalidade. Inclusive a contribuição para a INSS, que inclusive é a garantia dele poder ser protegido no benefício de prestação continuada, essas coisas e tal, se ele sofreu algum acidente durante o trabalho, etc. Pode prosseguir. Quando eu vou falar de microempresa, do empreendedor individual, né, o ME, ele vai ter um CNPJ, a microempresa. O tamanho, o porte da microempresa, um teto de R$360 mil. Esse, estou falando do ano de 2024. Por que no ano de 2024? Porque todo ano esse teto muda. Por quê? Porque a renda mínima muda. Isso aqui muda de acordo com o valor do salário mínimo. Tá? Os tetos das empresas mudam de acordo com o valor do salário mínimo. Então, quando eu estou falando que o teto da microempresa é R$360 mil, eu posso abrir uma microempresa que fatura R$80 mil? Pode. Se você tiver, tipo, 3 funcionários, não dá para você abrir uma MEI, mas você pode abrir uma microempresa. E vai continuar faturando R$81 mil bruto, tá? Eu tenho uma limitação na microempresa de funcionários, do mesmo jeito que eu tinha para MEI. 9 empregados para comércio e serviço e 19 empregados para a indústria. Então, a minha indústria de compotas, a minha indústria de compotas, a minha indústria de comida, ela pode ter 19 pessoas. E eu tenho que ter um faturamento bruto anual de 360 mil. Tá? O porte dela é um porte empresarial. Beleza? Se eu for colocar 360 mil, vai dar uma média de 30 mil por mês. Tá bom? Bora lá? Aí, empresa de pequeno porte. A empresa de pequeno porte ela é maior que a microempresa. Mas ela ainda não é uma senhora da empresa. Ela tem um faturamento de 360 mil até 4,8 milhões por ano. E aí eu posso subir de 10 a 49 empregados se eu tenho um comércio e serviço, e de 20 a 99 empregados se eu tenho uma indústria. Então, à medida que a minha empresa vai crescendo e o meu faturamento vai aumentando, eu tenho que mudar o porte da minha empresa. Então, vocês vão começar tudo como MEI, e aí, à medida que vocês forem ficando milionários, vocês vão mudando o porte da empresa. Vocês viram um microempreendedor, porque vocês querem contratar mais gente, viram uma microempresa, aí depois vocês viram uma empresa de pequeno porte, que vocês estão começando a ganhar cada vez mais grana, tá? Pode seguir.
A partir desse faturamento, você é uma empresa padrão. Não é mais uma empresa de pequeno porte, nem uma empresa, é só uma empresa. Acabou. De 4,8 milhões para cima, uma empresa. Fim. Tá? E aí eu vou pensar em natureza jurídica. Quando eu penso em natureza jurídica, é o tipo de atuação, a necessidade de sócio e personalidade jurídica. Essa já é um pouquinho mais complicada. Essa divisão já é um pouquinho mais complicada. Mas vamos lá. Passa aí. Quando eu vou pensar em MEI, tá? Não tem sócio. O MEI não tem sócio. O MEI é um microempreendedor individual. Está escrito o nome. Tá? Eu não tenho sócio. É porte de empresa, é um modelo jurídico de atuação individual. Então, as minhas coisas, as coisas da empresa são a mesma coisa, mas é um porte corporativo. Tá? Eu sou uma empresa, mas se a minha empresa falir, eu estou falindo junto com a empresa. Tá? O empresário individual, ele vai ter um faturamento maior. Ele também não tem sócio. Ele é sozinho. O nome do negócio, o nome do empresário individual, ele vai ter que ser o nome da empresa do empresário individual, é o nome dele. Tá? Então, Fabian Algart EI. E aí o nome de fantasia eu coloco o que eu quiser, o tio do pavê. Tranquilo, esse é o nome. Aqui o regime jurídico também não separa os bens da empresa dos bens dos meus bens. O que isso quer dizer? Que se a minha empresa for à falência, as minhas coisas vão entrar para pagar a dívida. Então, por exemplo, a minha empresa fez uma compra grande com um fornecedor para eu poder fazer essa produção das minhas compotas e deu ruim. Eu não consegui vender, ou eu não tinha seguro, aconteceu um acidente com o caminhão de transporte, eu perdi toda a minha produção, não consegui vender, não consegui dinheiro para pagar os meus credores. Os meus credores vão entrar contra mim na justiça. Como a justiça vai passar pela minha conta bancária da empresa e não vai ter nada, ela vai entrar na conta bancária da pessoa, que é o Fabiano, e daí vai levar até a última coisa que ela pode levar. O que ela não pode levar? Minha casa própria. Mas do resto, ela pode levar tudo. Tá? E aí eu vou ter sociedade limitada unipessoal. O que eu chamo de sociedade limitada? Eu limito o acesso que eu tenho ao patrimônio do sócio. Só que como é unipessoal, não tem sócio, sou só eu. Mas o patrimônio da empresa é o patrimônio da empresa, ele está lá. Se acontecer esse mesmo acidente, tá? A limitação que eu tenho de chegar no patrimônio do Fabiano para poder saldar essa dívida é a limitação do capital social da empresa, do dinheiro que eu investi para abrir ela. Então, se eu investir 5 mil reais para abrir a empresa, eu só posso chegar no patrimônio do Fabiano para pegar até 5 mil reais para pagar a dívida que a empresa do Fabiano tem. Tá? Eu coloco aqui no material para vocês todas as instruções normativas e legais, e aí eu vou dizer para vocês, a gente tem que ler. Você tem que dar uma olhada. Eu não entendi nada, Fabiano. Isso aqui é jurídico para mim é alemão, para mim também. Então a gente começa a estudar junto o que isso quer dizer, o que isso não quer dizer. Eu não tenho nenhum problema que vocês me mandem perguntas, já deixo para vocês no meu Instagram justamente para isso. Fabiano, o que quer dizer tal palavra? O que quer dizer tal expressão? Eu não entendi o que isso significa. Vamos embora. Tá? Personalidade jurídica é a representação que eu tenho diante de um juiz. Para a lei, um CNPJ é uma personalidade jurídica e o CPF é outra. Então, quando eu falo de CNPJ, a personalidade jurídica se separou. Quando eu falo de MEI e empresário individual, a personalidade jurídica, embora esteja separada, os bens são juntos, significam a mesma coisa. Na sociedade limitada unipessoal, embora também só seja uma pessoa e não tenha mais sócios, a personalidade jurídica distinta e os bens estão limitados. Eu não posso acessar o bem do Fabiano, só a empresa do tio do pavê tem que se virar para resolver esse negócio, para pagar as pendências que ela tem que pagar. Pode passar para a próxima, por favor. Vou falar assim, modelos, empresas, coisas que eu posso ter sendo MEI. Eu posso ser artesão, cabeleireiro, compoteiro, manicure, pedicure, costureiro, eletricista, encanador, fotógrafo, jardineiro, esteticista, músico, e profissões, né, inclusive professor de idiomas, que não são regulamentadas. Eu posso ser o cara do TI, porque o TI também não é uma profissão regulamentada. Tá? Quando eu vou pensar no empresário individual, além desse material todo que eu já tinha, eu tenho outras coisas. Eu tenho marketing digital, consultoria, assessoria, tradução, tudo isso, tá? Bar, lanchonete, loja.
motorista, vendedor, entregador. Tá? Eu posso ser isso no empresário individual. Na sociedade limitada unipessoal, eu posso ser tudo aquilo e posso ser outras coisas também. Eu posso oferecer serviço na área de saúde, tipo medicina, fisioterapia, psicologia, enfermagem. Meu consultório, eu não posso abrir um consultório de psicologia como empresário individual, nem como MEI. Tem que ser sociedade limitada unipessoal. Tá? Consultorias empresariais de cunho técnico e intelectual, aqui quando vocês forem fazer as suas empresas, de fazer curso de diversidade para atendimento corporativo, como a empresa tem que fazer para ser acessível para nós, população trans, travesti, é esse serviço, essa sociedade limitada no pessoal que vocês vão abrir, tá? Perfeito? Isso aqui são só alguns exemplos. Tem mais coisa? Tem mais coisa. Como é que eu vou saber disso? Olhando o seu KNAI, lá na classificação, e trabalhando junto com o contador que vai ajudar você a abrir a empresa. Não se ilude. Não dá para abrir uma empresa. Quer dizer, tá. Dá para abrir uma empresa sem um contador, mas você passa muito perrengue e às vezes você pode acabar se endividando sem saber. Vou te passar para a próxima. Opa, volta. Volta. Aí, Sociedade Empresarial Limitada. Aqui, ó. Sociedade Empresarial Limitada, ela pode ter vários sócios. Sócios. Aí eu tenho mais de uma pessoa. Cada um vai ter um pedaço da empresa, uma cota. E aí, toda a responsabilidade é limitada ao quê? Ao capital social da empresa. Por isso que eu chamo ela de limitada. A responsabilidade dos sócios é limitada ao capital social da empresa. O que isso quer dizer? Quer dizer que na hora que tombar o caminhão e eu tiver um prejuízo de R$250 mil na minha produção, mas o capital social da empresa for de R$70 mil, eu vou entrar na conta dos sócios para cobrar até R$70 mil deles para poder pagar para os meus fornecedores esse dinheiro que eu posso fazer. O resto vai acontecer o quê? A empresa vai ser processada, eu vou colocar um administrador externo, que geralmente é um contador, e esse sujeito, cada centavo que a empresa receber, vai pagar todos os custos e vai devolver o dinheiro para os devedores que ela tem que pagar. Tá? Isso é o que se chama limitação, a limitação da responsabilidade da personalidade jurídica. Sociedade simples. A sociedade simples é indicada para as atividades intelectuais. Né? Simples pura, isso acontece. É raro, mas acontece sempre. Eu não separo o bem do sócio do bem da empresa. Quem te ajuda a fazer isso? O seu contrato de abertura de empresa. Por isso que é importante um contador, para te ajudar a pensar nesses detalhes. Vale a pena? Não vale a pena pensar nisso? Sociedade simples limitada. Separa o bem dos sócios do bem da abertura da empresa. Então, eu e meu colega, a gente é recém-formado, enquanto psicólogo, e vai abrir uma sociedade. Vamos fazer pura ou vamos fazer limitada? Vamos fazer limitada porque há uma segurança jurídica para todo mundo. Porque se eu for fazer pura, eu arrumo uma dívida gigantesca no nome da empresa, e aí quando eu for entrar para fazer o pagamento, eu e meus sócios vamos pagar equitativamente. A dívida foi minha, mas quem vai pagar é nós dois. É importante pensar nessas coisas quando você estiver abrindo. Tá? Sociedade é uma coisa complexa, é uma coisa legal de se pensar em com quem você está abrindo essa sociedade, de elaborar um contrato bacana, de cuidado para a proteção de todo mundo, dos sócios e da empresa, e do patrimônio que está sendo investido, e do seu patrimônio próprio. Quando eu vou falar de sociedade anônima, eu estou falando do padrão de, geralmente, grandes empresas, tá? Ou as empresas podem se transformar em sociedades anônimas. À medida que ela vai ficando grande, ou que ela quer captar recursos por fora, que ela quer captar recursos externos, ela começa a fazer isso. Ó. Os sócios vão dividir o capital em ação, não é mais em cota. Então, eles são acionistas. Qual é a diferença de ação e cota? Eu posso negociar as ações de duas formas. No mercado da Bolsa de Valores, que é o que eu chamo de sociedade anônima de capital aberto, então ela tem ações, eu posso comprar essas ações na internet, eu entro lá na B3 e compro ações da empresa, compro ações do Tesouro Nacional, compro isso, compro aquilo, compro ações da Petrobras, etc. Ou é capital fechado, as ações existem, mas elas só podem ser negociadas entre os acionistas que são existentes ou alguns convidados. Então, eu vou comprar a sua parte na nossa empresa familiar porque você quer sair do negócio. Então, eu compro a sua parte. Eu negociei dentro do capital fechado. A gente não vende ações da nossa empresa familiar lá na Bolsa de Valores. Mas se eu quiser que o nosso primo
ou que venha participar da sociedade, ele pode ser convidado para fazer parte, e ele compra uma cota, compra uma quantia de ações. Eu tenho dois tipos de ações. Eu tenho ações que dão direito a voto e ações que não dão direito a voto. As ações que não dão direito a voto são as ações que recebem o dinheiro primeiro. Segurança jurídica. É você que está tomando a decisão, eu não posso ser prejudicado por você. Então, as ações que dão direito a voto, que estão no processo decisório, recebem depois. Pode seguir, por favor. E aí eu vou te dar um exemplo. Olha, desconfigurou. De sociedade empresária limitada, como bares, lanchonetes, loja. E aí, ó, tem outras coisas, ó lá. Motorista de transporte, que estavam nas outras tipificações. Mas, eu vou criar uma transportadora. Vou criar uma transportadora de carga aqui. Vou criar uma transportadora de vans, né? Por exemplo, a Babs, que é a mulher que eu amo, ela é de Canela, no Rio Grande do Sul. Canela é uma cidade que tem muito turista. Tem muita circulação de turista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar, junto com mais 3, 4 amigos meus, a gente vai criar um transporte de turista para levar para alguns pontos específicos. Então, a gente pega 2 vans e a gente faz essa sociedade simples e essa empresária limitada e, boa, manda ver essa empresária limitada, a nossa empresinha de van, de transporte, leva para 1 ou 2, 3 pontos turísticos. Isso, tá? Você pode ver que as empresas que estavam listadas na última sociedade que existia na primeira folha também são passíveis de fazer. Eu posso fazer aqui também. O que acontece? A restrição vem do começo para cá. Não é tudo que pode ser MEI. Mas quase tudo pode ser sociedade empresária limitada. E da sociedade simples, são algumas coisas muito específicas. E a sociedade anônima pode ser qualquer coisa. Qualquer um desses pode ser bar, lanchonete, loja, pode virar uma sociedade anônima. E aí você começa a vender ações do boteco do seu Zé na B3, né? na Bolsa de Valores. Aí várias pessoas são sócios do boteco do seu Zé. Pode? Pode. Aqui na sociedade simples, quando eu vou abrir o meu escritório de contabilidade e eu coloco mais 2 ou 3 contadores para trabalhar comigo de igual a igual, a gente faz essa sociedade simples com não pura limitada, porque ninguém quer correr o risco de ter problema com grana, né? Bora lá? E aí eu vou falar dessa terceira parte, que é o chamado regime tributário. É a relação que a empresa tem com o Estado, que é o sócio de todos nós. Porque você pode ter o negócio que você quiser, sendo seu ou não sendo seu, mas você sempre paga alguma coisa para o seu sócio que está lá, que é o Estado, e está lá por estar, e é seu sócio por si. Porque todo mundo é sócio do Estado. Pode seguir. Quando eu vou pensar em regime tributário, eu vou pensar em determinação de regras para calcular e pagar os tributos da empresa. E a periodicidade e o tipo de obrigação e declaração que precisam ser emitidos. Então, de acordo com o regime tributário, eu vou ver o tipo de tributo que eu pago, quanto tributo, qual é o percentual de tributo que eu pago, o tipo de tributo que eu pago, de quanto em quanto tempo eu pago, as declarações que eu tenho que ficar emitindo. Todo regime tributário tem que ser vinculado ao porte e à natureza jurídica, além de ser vinculado às atividades da empresa. Tá? Existem tabelas e tabelas na Receita sobre regimes tributários, sobre empresas e tipo de faturamento e tipo de tributação que ela pode ou não pode ter. Pode seguir. E aí eu vou falar da mais básica, que é aquela que agrega todos nós que começamos no trabalho, que começamos executando essas coisas, que é o Simples Nacional. O Simples que vai pegar toda essa galera que pode ter um faturamento de até 4,8 milhões por ano. Lembra que é um microempreendedor individual, a microempresa e a empresa de pequeno porte. Todo mundo aqui pode ser simples. Todo mundo desses pode ser simples. E essa galera tem uma vantagem. A ideia do Simples é que não vou te dar trabalho de ficar calculando. Você vai pagar um documento de arrecadação só. Nesse documento de arrecadação, eu vou ter vários tributos inclusos. O cálculo dos tributos vai ser feito de uma forma conjunta. Então, você vai lá, coloca a sua renda, né? Coloca seu valor, e ele calcula. Nesse documento de arrecadação do Simples Nacional, ele calcula todos os tributos que tem a ver com o porte, tem a ver com a atividade do seu negócio, né? E a natureza jurídica, e calcula o percentual de tributos que você vai ter que pagar, e acabou, e é isso, fim. Todo mês.
Não se esquenta com isso, você não se irrita. No começo você precisa de alguém que te ajude a fazer a emissão da DAS, mas se você for um cara safo, se você tiver tempo, paciência e interesse também, você pode aprender a gerar uma DAS sozinho. O que vem dentro dessa DAS, desse documento de arrecadação? Vem o PIS, que é o Programa de Integração Social, vem o COFINS, que é Contribuição do Financiamento de Seguridade Social, que são tributos da pessoa jurídica. E aí pode vir, se você tem uma indústria, imposto sobre produto industrializado, se você tem um comércio ou uma prestação de serviço, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço. E aí vem contribuição social sobre o lucro líquido, que é uma coisa que atinge todas as empresas de pessoa jurídica, né? O ISS, que é o Imposto de Serviço, se você presta serviço. O Imposto sobre a Renda da pessoa jurídica. E o INSS patronal, que é opcional, se você for fazer recolhimento de INSS para você enquanto sócio, e isso é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula, né? Você também faz esse INSS patronal para garantir a segurança da sua empresa em termos da Seguridade Social. Pode passar. Quando eu vou falar de lucro presumido pode ser qualquer empresa, independente do porte, tá? O que ela tem de limite? É o teto do faturamento. Se o faturamento chegou a 78 milhões por ano, é lucro presumido. Mais que isso não pode ser, tá? O que é lucro presumido? Eu presumo que eu vou ter um lucro do trimestre que seja esse valor X. E aí eu apuro, eu não preciso ir fazer o cálculo todo certinho de quanto lucro que eu tive no trimestre, no ano, no bimestre, no semestre. Não. Eu vejo um recorte no mês e faço uma apuração simplificada do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, que são trimestrais. Então eu pego na apuração mensal, né? Se for um serviço, eu vou pegar esse tanto de ISS, de 2,5% a 5%, o PIS, o COFINS, ou o IPI, enfim. E aí apuro trimestralmente, com base no lucro presumido, o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. É estimado, não foi calculado, eu estou chutando. Pode passar. E aí, quando eu vou falar do lucro real, o lucro real está calculado, aí acabou. Só que o lucro real, a não ser que você tenha um padrão específico de empresa que seja obrigatório, você só precisa adotar o lucro real se você fatura acima de 78 milhões por ano. E aí, de verdade, você vai ter que fazer toda uma apuração de lançamento contábil mês a mês. Tá, né? Seu contador vai ter lá um trabalho de fazer todo o balancete contábil. Mostro isso para vocês um pouco na próxima aula, uma cara bem por cima, assim, um plano de contas, tudo bonitinho. Você vai dar uma olhada nessa apuração. Depois que você apurou o lucro real da empresa, quanto que eu recebi mesmo de lucro, é que eu vou faturar o imposto por cima. Pode passar. E aí a faturação do imposto é assim. Assim. Tem empresas que, independente do faturamento, elas vão ter que usar. Mesmo que ela receba menos de 78 milhões por ano, ela vai ter que fazer. Setor financeiro, banco, instituição, cooperativa de crédito, seguradora, previdência aberta e crédito imobiliário. Não interessa, você vai ter que usar lucro real, tem que ter transparência 100% nas operações. Empresas que recebem dinheiro de fora. Lucro e fluxo de capital com origem estrangeira. Elas têm que fazer lucro real. Geralmente elas são parte de holdings ou são filiais, etc. Factoring. Compra de direito de crédito, venda mercantil, prestação de serviço. Esse pessoal tem que faturar com transparência. Então, o lucro dele tem que ser real. Ele tem que apresentar todas as demonstrações contábeis bem bonitinho. Empresa com benefício fiscal, com redução ou isenção de imposto. Se você tem redução ou isenção de imposto, você tem que provar que você continua merecendo a redução e isenção de imposto. E para isso, você tem que ter transparência contábil. Por isso, o lucro real. Porque daí você é obrigado a ter as demonstrações contábeis para fazer o faturamento do lucro. Pode passar. O modelo de cálculo do lucro é mais ou menos isso. Ó. Se o teto do lucro é 60 mil, e eu tenho no mês 20 mil, né? Se o trimestral do lucro é 60, então a cada 3 meses eu posso torrar 20 mil. Né? Então, 15% do imposto de renda do lucro real vai dar 3 mil. E o CSLL é 9%, vai dar 1.800. Pronto, o imposto dele é 4.800. Acontece que se no mês seguinte ele recebeu 25 mil, mudou.
Porque o lucro real fatura 15 mil e tem um adicional de teto, porque se você passa dos 20 mil, que seria, né, o trimestral de 60 divididos por 3, você tem mais 10% de imposto. Então, em cima desses 25 mil, sai os 3.750 que saiu lá, mais 2.500. E daí o lucro real, o CSL do lucro real, que vai ser os mesmos 9%. Acabou. Deu, ó, 8 pau e 500. Beleza? Pode seguir? Isso é para vocês terem uma noção de como é que fatura, de como é que o processo de faturamento se constitui, tá? Mas assim, quando você for pensar em estabelecer de fato, olha, criei um planejamento de negócio, fiz uma organização, vou montar um negócio assim, quero montar um negócio assado, por isso que a gente acha legal que vocês montem com a gente durante o curso um plano de negócio. Ai, quero abrir um negócio assim, quero abrir um negócio assado. Aproveita que tem contador no curso. Para pensar em como é que você vai estruturar o processo de criar esse contrato, de abrir essa empresa, o capital que você vai colocar, o porte da empresa que você vai colocar, o KNAI que você vai colocar nessa empresa, a natureza jurídica da empresa e o sistema tributário que você vai adotar. Tá? Vamos esperando. Eu sei, uma empresa que eu abri correndo. Porque eu achei que sim, que tinha que ir agora. Tá. Aí tive que mudar ela toda com o passar do tempo, porque é assim que funciona mesmo. Então, assim, aproveita o andamento do curso para pensar em como montar o seu negócio. Exaure o pessoal, principalmente o pessoal que vai falar de planejamento estratégico, de marketing, não sei o quê. E estoura o pessoal de pergunta, traz questionamento pro pessoal de contabilidade. A próxima aula é a aula de fazer pergunta pra caramba sobre como eu monto, tá? E pensa sempre. Abrir um negócio vai demandar estudo, vai demandar planejamento, vai demandar você se organizar. Né? Foi o que eu falei na próxima aula. A gente precisa ter uma organização financeira para a gente poder pensar que a gente vai estar trabalhando com duas personalidades jurídicas. A minha personalidade jurídica do meu CPF e a personalidade jurídica do meu CNPJ. E eu preciso saber que o meu CNPJ precisa de dinheiro para ele conseguir existir. Eu não posso consumir todo o dinheiro que ele produz, porque senão eu levo esse CNPJ à falência. E dependendo do meu sistema jurídico, eu me levo à falência junto, porque se ele falir, eu acabo tendo que pagar as dívidas que ele tem. Tá? Então pensa, vamos devagar, vamos com o tempo. A coisa não está correndo e a gente está disponível. Eu vi, Aguiar, que você deu uma quicada na aula para cá e para lá, mas não se preocupa que o negócio está gravado, você vai poder assistir depois, tá bom? Quem tem pergunta, por favor, gente, agora é o momento. Mas se você está tão cheio de coisas, vai muita informação ao mesmo tempo, não tem problema, porque você pode mandar essas perguntas para a gente por e-mail. O Gabriel vai colocar aqui o formulário de presença, por favor, cliquem no formulário, tá? Passem, né? Respondam esse formulário de presença para garantir a frequência da aula de hoje. Quem tem alguma pergunta, só levanta a mão, escreva no chat e bora vamos. Se você não tiver uma questão agora, não tem problema. Eu deixei o e-mail da diretoria, está fixado aqui no chat. Tá? Manda um e-mail para a diretoria, coloca lá no título do e-mail, coloca lá no título do e-mail, formação de empregabilidade e empreendedorismo, e escreve dentro do e-mail, eu tenho um monte de perguntas. A Bia falou um monte de coisa, eu tenho várias perguntas. Beleza? Não tem problema, não precisa ser agora, mas agora, se você quiser, eu estou disponível. É muita coisa, né? Beleza, pessoas, eu acho que é isso então. O Gui abriu o microfone. Pode falar. Oi, boa noite. Tenho uma pergunta, trabalho com design, né, de marcas, e geralmente quando eu atendo os meus clientes, eu presto um serviço, dou algumas mentorias, e geralmente eles me chamam para continuar trabalhando com eles, né. Eu ainda não tenho MEI, não tenho nada assim formalizado, pretendo ver, né, qual é o caminho que eu vou tomar. E aí eu queria uma opinião, assim, como eu trabalho, e geralmente eles me chamam para trabalhar junto com eles, qual seria o melhor caminho, né? Porque eu também trabalho com eles, mas eu não me prendo a eles, né? Eu acho que não seria em caso de sociedade, mas prestação de serviço mesmo. Então, Gui, eu concordo com você. Até porque se você for um prestador de serviço, você tem a possibilidade
de prestar serviço para outras pessoas, tá? Sociedade, eu acho bem difícil que eles te propõem. Eu acho que o que é mais fácil é você, até porque a sociedade ela pode te colocar numa situação de cota muito restrita, porque ela vai restringir a sua participação societária à sua execução de trabalho, né? E aí pode ser que acabe te gerando prejuízo financeiro, porque a sociedade ela pode ter uma dedicação exclusiva que te incapacita de prestar serviço para outros públicos, ou que vai te obrigar a prestar serviço de outra natureza. Então, o que eu sugiro? Se você tem a possibilidade de ter outros clientes, ou de ampliar a sua cartela de serviço para poder ter mais clientela, faz um MEI, não fecha contrato. Se eles estão te propondo, pergunta se eles não assinam uma carteira. Porque daí você trabalha com carteira assinada, pode continuar tendo seu MEI e prestando serviço. Entendeu? Certo. É que a minha dúvida é se eu fico no MEI, né? Ou se eu faço esse microempresa, né? Por Então, causa aí, dessa questão do valor, né? então, aí depende do seu faturamento, quanto você vai arrecadar quanto você tem estimado para arrecadar por mês. Se só com eles você já arrecada aquele piso do MEI, que é 6 mil e pouco, vale a pena você abrir uma microempresa que você amplia a sua faixa de faturamento e vai continuar faturando pelo Simples. Lembra? O Simples vai até 4 milhões. Então você vai conseguir pagando pelo Simples, não tem problema, tá? Aí, para comprovar, tipo, esses serviços seria só dar um recibo, mais ou menos? Nota fiscal. Ah, E aí você vai fazer tributação de serviço, tudo bonitinho, e coloca o preço na prestação de serviço, certo. tá? Obrigada. Não sei se você chegou a ver a outra aula, mas quando a gente vai fazer formação de preço do que a gente faz, o imposto que a gente recolhe, a gente põe dentro do preço que a gente forma. Mas isso a gente pensa depois também, tá bom? Eu não vi a outra aula, realmente, a primeira eu faltei, mas eu queria saber onde é que está onde é que eu acesso as aulas que eu vi que falou que fica no YouTube, mas onde é que está esse link? Gabriel, você pode colocar o link aqui para o pessoal aqui no chat, por favor? Coloco sim. Um minuto. Ele vai Obrigada. colocar também no grupo do WhatsApp, naquele grupo que a gente tem lá, ele também vai colocar a trilha do YouTube que vão estar as aulas. Essa aula não está agora, mas estará. A primeira está lá já. Tá bom? Beleza, obrigada. Mais alguma pergunta, pessoas? Não? Podemos ir então? Vamos encerrar. Ó, não deu nem 8 horas. Eu queria evitar que vocês tivessem que passar mais de 1 hora e meia sentados. Eu acho que eu fui bem. Tá? Lembrem que eu estou disponível por e-mail. Eu estou lá naquele grupo. Olha lá, o Gabriel acabou de colocar aqui, ó, playlist do curso. Tá aí. Acho que amanhã ou depois da manhã, no máximo, vai subir a aula de hoje também para vocês, tá? E é isso mesmo, Gabriel. Eu encerro por aqui. E vocês precisando só avisar, só entrar em contato com a gente. Gabriel, é com você. Obrigado, Fabiano, pela aula. Obrigado, pessoal, que acompanhou a gente até o final. Vou parar a nossa gravação aqui. E aí, como o Fabiano já mencionou, daqui a um tempinho